Meu nome é Jorge, tenho 71 anos, sou empresário aposentado e moro aqui em Alphaville, São Paulo. O que vou contar hoje é sobre a noite que mudou completamente minha vida, quando descobri que a pessoa que eu mais amava no mundo estava planejando me matar. Se você já passou por uma traição que abalou suas estruturas, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. Aí me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já desconfiou de alguém muito próximo? Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Eu sempre fui um homem trabalhador. Construí minha empresa do zero vendendo peças automotivas. Comecei com uma oficininha no Brás, dormindo no chão da loja nos primeiros anos. Minha falha sempre foi confiar demais nas pessoas, acreditar que todo mundo tinha o coração bom como o meu. Talvez por ter vindo de família humilde, sempre quis acreditar que as pessoas me queriam bem pelo que eu era, não pelo que eu tinha conseguido juntar na vida. Quando conheci minha segunda esposa, Luciana, eu já estava com a empresa bem estabelecida. Ela era uma moça linda, educada, sempre dizia que não ligava para dinheiro e que me amava pelo meu jeito simples de ser. Todos os amigos comentavam como eu era sortudo por ter encontrado uma mulher tão especial. Ela cuidava de mim com um carinho que eu não sentia há anos, desde que perdi minha primeira esposa por doença. Por isso mesmo, naquela noite do nosso 5º aniversário de casamento, quando senti aquele cheiro estranho no prato que ela preparou com tanto amor, meu mundo desmoronou. Foi ali que percebi que nem sempre quem dorme do nosso lado está sonhando conosco. Minha infância foi simples, na Vila Operária aqui mesmo em São Paulo. Meu pai trabalhava na metalúrgica e minha mãe costurava para fora. Desde pequeno eu aprendi que trabalho honesto é a base de tudo. Comecei vendendo bala no Farol, depois virei office boy numa empresa de autopeças. Sempre tive essa ambição de crescer na vida, mas nunca perdi a humildade das origens. Quando jovem, conheci minha primeira esposa, Rosana. Nos casamos cedo e tivemos uma filha linda. Mas a vida às vezes é cruel demais. Rosana morreu num acidente de carro quando nossa menina tinha apenas 2 anos. Foi o período mais sombrio da minha vida. Fiquei sozinho, criando minha filha e tocando os negócios que começavam a prosperar. Durante muitos anos evitei relacionamentos sérios. Minha filha cresceu e se casou, foi morar no exterior. Eu ficava cada vez mais sozinho nesta casa grande, com apenas meu trabalho como companhia. Era um homem bem-sucedido financeiramente, mas vazio por dentro. Foi nessa época de solidão que conheci Luciana num evento de empresários. Ela tinha pouco mais de 30 anos, eu estava chegando nos 60. Era linda, inteligente, sempre me dizia que admirava minha determinação e meu coração bom. Quando ela aceitou se casar comigo, pensei que Deus tinha me dado uma segunda chance na vida. Durante os primeiros anos de casamento, Luciana foi realmente a esposa perfeita que eu sempre sonhei ter. Mas, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E eu estava prestes a descobrir que por trás daquele sorriso doce se escondia um coração mais frio que o inverno paulistano. Os primeiros anos ao lado da Luciana foram os mais felizes da minha vida adulta. Ela tinha um jeito especial de cuidar de mim, sempre atenta aos meus gostos e necessidades. Quando eu chegava do escritório, ela já tinha preparado meu café do jeito que eu gostava, bem forte e docinho. Nos fins de semana, fazia aquele macarrão com molho caseiro que me lembrava da minha infância. A casa sempre cheirava a comida boa, a lar de verdade. Luciana parecia genuinamente interessada na minha história de vida. Passávamos horas conversando sobre como eu construí a empresa, sobre os desafios que enfrentei para sair da pobreza. Ela ouvia tudo com admiração nos olhos, sempre me elogiando pela minha força de vontade. Dizia que se sentia sortuda por ter um marido tão batalhador e bem-sucedido. Você é um exemplo, Jorge, falava sempre. Um homem que venceu na vida com honestidade. Meus amigos do clube sempre comentavam como eu tinha dado sorte. Que mulher especial você encontrou, Jorge, diziam. Uma princesa dessas ao lado de um cara como você
É bênção de Deus mesmo. E eu realmente acreditava nisso. Luciana nunca pedia nada caro. Nunca reclamava quando eu precisava viajar a trabalho. Parecia satisfeita apenas em estar ao meu lado. Quando eu oferecia para comprar alguma joia ou roupa cara, ela recusava. Não preciso disso, amor. Tenho você. É o que importa. Ela se dava bem com a minha filha também, que morava no exterior, mas vinha nos visitar de vez em quando. Luciana sempre preparava refeições especiais para essas ocasiões, fazia questão de mostrar que era uma boa madrasta. Cozinhava por dias, deixava a casa impecável. Por telefone, minha filha sempre me dizia que aprovava minha escolha, que Luciana parecia uma mulher séria e dedicada. Papai, você merece ser feliz, me falava. A Luciana é perfeita para você. No nosso primeiro aniversário de casamento, ela organizou uma festa surpresa pequena, só com os amigos mais próximos. Preparou tudo sozinha, desde a decoração até o jantar. Fez meu prato preferido, estrogonofe de carne com arroz branquinho e batata palha. Eu me senti o homem mais amado do mundo naquele dia. Todos comentavam como ela era atenciosa, como cuidava bem de mim. Você achou uma joia rara, Jorge, dizia meu compadre Manuel. Mulher assim não se vê mais por aí. Durante esses primeiros anos, Luciana demonstrava um carinho maternal quase excessivo comigo. Se eu tossia, já corria atrás de xarope. Se eu reclamava de dor nas costas, preparava compressa quente. Sempre perguntava se eu tinha tomado os remédios da pressão, se tinha feito os exames de rotina. Eu achava lindo aquele cuidado todo. Que sorte a minha ter uma enfermeira particular, brincava com ela. Luciana sorria daquele jeito doce e respondia: quero você sempre saudável ao meu lado, meu amor, para vivermos muitos anos juntos. Ela conhecia todos os meus hábitos, meus horários, minhas preferências alimentares. Sabia que eu gostava de tomar um copo de leite antes de dormir, que preferia carne mal passada, que tinha o estômago sensível à comida muito condimentada. Por isso mesmo, sempre cozinhava pensando no meu bem-estar. Fiz sem pimenta para não irritar seu estômago, dizia. Cortei a carne bem fininha do jeito que você gosta. Esse conhecimento profundo dos meus gostos um dia seria usado de uma forma que eu jamais imaginaria. O tempo foi passando e eu me acostumei com aquela vida perfeita. Luciana era pontual, organizada, nunca me dava motivos para desconfiança. Saía pouco de casa, suas amigas eram poucas e conhecidas. Quando precisava ir ao shopping ou ao médico, sempre me avisava onde ia e que horas voltava. Nunca chegava atrasada, nunca mudava os planos sem me contar. Essa rotina previsível me dava uma sensação de segurança que eu não sentia há anos. Mas o que eu não sabia era que por trás daquela rotina perfeita, por trás daqueles cuidados excessivos e daquela dedicação exemplar, Luciana estava estudando cada detalhe da minha vida. Cada hábito, cada preferência, cada fraqueza estava sendo catalogada na mente dela para um propósito que só viria à tona anos depois. Depois do terceiro ano de casamento, algumas coisas começaram a mudar de forma sutil. Luciana continuava sendo a esposa dedicada de sempre, mas passou a demonstrar uma curiosidade diferente sobre meus negócios. Começou a fazer perguntas sobre meus investimentos, sobre como estava organizada minha empresa, sobre os valores que eu movimentava. É só para entender melhor o que você faz, amor, dizia quando eu demonstrava surpresa. Uma esposa deve conhecer a vida do marido, não é mesmo? Ela também passou a se interessar pelos meus documentos pessoais. Várias vezes a encontrei mexendo nos meus papéis do escritório em casa, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Estava organizando suas coisas, Jorge. Que bagunça. Deixa que eu cuido disso para você. Achei estranho, porque nunca tinha pedido ajuda com organização, mas pensei que fosse apenas vontade dela de ser útil. Minha falha de sempre, confiar demais nas pessoas. Foi nessa época que ela começou a tocar no assunto do testamento com mais frequência. Perguntava se eu tinha tudo certinho, se minha filha sabia onde estavam os documentos importantes. Deus me livre de acontecer alguma coisa com você, mas é bom estar tudo organizado, né?
falava com aquela voz doce de sempre. Só por precaução mesmo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu achava que era preocupação natural de esposa. Afinal, ela era muito mais nova que eu e talvez pensasse mais no futuro. O interesse dela pelo seguro de vida também aumentou consideravelmente. Queria saber valores exatos, beneficiários, tipos de cobertura, se incluía morte natural ou só acidental. Jorge, você devia aumentar o seguro. Somos casados agora. É para nossa proteção, insistia sempre. E se acontecer alguma coisa comigo também? Tem que pensar no nosso futuro. Ela chegou até a pesquisar outras seguradoras, trazia folhetos para casa, comparava preços. Acabei concordando e aumentei a apólice significativamente, colocando ela como beneficiária principal. Na época, parecia a coisa mais natural do mundo um marido fazer isso pela esposa. Luciana também passou a se preocupar excessivamente com minha saúde de uma forma quase obsessiva. Insistia para eu fazer check-ups mais frequentes, sempre acompanhava nas consultas médicas. Decorava todos os resultados dos exames como se fosse uma enfermeira. Preciso cuidar bem de você, meu tesouro, dizia. Homem não se cuida direito sozinho, né? Vocês acham que são de ferro. Ela sabia de cor todos os meus problemas de saúde. A pressão alta, o colesterol elevado, a tendência à diabetes que herdei do meu pai. Controlava minha alimentação de forma quase científica, sempre com a desculpa de que queria me manter saudável para vivermos muitos anos juntos. Durante esse período também notei que ela começou a sair um pouco mais de casa. Nada muito chamativo, apenas algumas idas ao shopping que duravam mais tempo, algumas visitas a uma prima distante que eu nunca conheci direito, algumas idas ao médico que pareciam mais frequentes que o normal. Preciso ter minha vida social também, né, Jorge? Justificava quando eu comentava sobre suas saídas. Mulher precisa conversar com outras mulheres de vez em quando, senão fico maluca aqui em casa só falando com você. Eu concordava. Achava justo ela ter suas distrações e seus compromissos pessoais. Mas havia algo no comportamento dela que começou a me incomodar sutilmente. Às vezes a pegava no telefone falando baixinho no quarto, sempre desligava quando eu chegava perto. Era só a cabeleireira confirmando o horário, explicava rapidamente. Besteira de mulher mesmo, marcando unha, sobrancelha, essas coisas. Outras vezes era a prima, ou uma amiga da academia. Quando eu perguntava mais detalhes sobre onde tinha ido ou com quem tinha falado, ela sempre tinha uma resposta pronta, mas percebia um leve nervosismo nos olhos dela, uma pressa para mudar de assunto. Os presentes que ela me dava também mudaram de natureza completamente. Antes eram coisas simples e pessoais. Uma camisa que ela sabia que eu gostaria, um livro sobre a história de São Paulo, um CD de música sertaneja raiz. Agora eram sempre objetos caros e importados, como se estivesse tentando compensar alguma coisa ou demonstrar um carinho forçado. Uma vez me deu um relógio suíço caríssimo, desses que custam o preço de um carro popular. Vi numa vitrine e pensei em você, disse. Queria te dar algo especial, você merece coisa boa. Quando perguntei surpreso onde tinha arranjado dinheiro para aquilo, ela disse que tinha economizado da mesada que eu dava para suas coisas pessoais durante meses. O que mais me incomodava era a forma como ela reagia quando eu fazia qualquer tipo de pergunta sobre sua rotina. Antes, Luciana respondia tudo de forma natural, espontânea, até contava detalhes que eu nem perguntava. Agora, havia sempre uma pausa, como se estivesse pensando na resposta certa antes de falar, como se estivesse ensaiada. Você está desconfiado de mim, Jorge? Perguntava com aquele sorriso que começava a parecer forçado. Que bobagem, amor. Sou sua esposa dedicada de sempre. Não mudei nada. E eu sempre pedia desculpas, me sentia culpado por duvidar dela, por estar sendo um marido possessivo e chato. As conversas entre nós também mudaram de tom. Antes falávamos sobre tudo, meus negócios, nossos planos, as notícias do dia, recordações da infância. Agora ela sempre direcionava as conversas para o mesmo assunto, meu patrimônio. Queria saber sobre minhas aplicações,
se o dinheiro estava bem investido, se eu tinha pensado em diversificar. É que eu me preocupo, amor, justificava. Você trabalhou tanto para construir tudo isso, seria uma pena se perdesse alguma coisa por falta de cuidado. Chegou até a sugerir que eu consultasse outros consultores financeiros, que mudasse algumas aplicações de lugar. Mas meu instinto, aquele mesmo que me fez prosperar nos negócios durante décadas, começou a dar pequenos sinais de alerta cada vez mais frequentes. Nada muito concreto ainda, apenas uma sensação incômoda de que alguma coisa estava fora do lugar. Era como se a Luciana perfeita dos primeiros anos fosse apenas uma representação muito bem ensaiada, e por baixo daquela máscara de esposa dedicada, houvesse alguém que eu não conhecia de verdade. Às vezes, quando ela não sabia que eu estava olhando, pegava uma expressão no rosto dela que não conseguia decifrar. Uma frieza momentânea que desaparecia assim que nossos olhos se encontravam. Porém, meu coração teimoso e minha natureza confiante insistiam em acreditar que era apenas paranoia de velho apaixonado. Afinal, o que uma mulher linda e jovem como Luciana ganharia me enganando? Ela tinha tudo o que queria, uma vida confortável, um marido que a adorava, segurança financeira. Por que arriscaria tudo isso? Essas dúvidas rondavam minha cabeça, mas eu sempre as afastava, preferindo acreditar na versão romântica da nossa história de amor. O que eu não imaginava era que todos esses pequenos sinais estavam me preparando para a descoberta mais chocante da minha vida. Uma descoberta que aconteceria justamente no dia em que nossa farsa de casamento completaria 5 anos, na noite que deveria ser de celebração, mas que quase se tornou minha despedida deste mundo. Nos últimos meses antes do nosso 5º aniversário de casamento, o comportamento da Luciana ficou ainda mais estranho, e isso começou a me deixar realmente preocupado de uma forma que nunca tinha sentido antes. Ela passou a insistir que eu fizesse novos exames médicos constantemente. Quase toda semana vinha com uma preocupação nova sobre minha saúde. Dizia que estava inquieta com minha pressão arterial, meu coração, meu fígado, meu pâncreas. Jorge, você anda meio pálido ultimamente, falava olhando bem nos meus olhos, com uma preocupação que parecia exagerada e forçada. Que tal a gente marcar aqueles exames mais completos? Coração, fígado, rins, essas coisas importantes que homem da sua idade precisa cuidar com mais atenção. A gente nunca sabe quando pode aparecer alguma coisa séria. Achei extremamente curioso porque eu me sentia bem, disposto, sem dores nem mal-estar, dormindo bem, comendo normalmente. Mas ela insistia tanto, com tanta veemência, que concordei para não contrariar e evitar brigas desnecessárias. Marquei consultas com cardiologista, gastroenterologista, urologista, fiz todos os exames que ela sugeriu e alguns que nem sabia que existiam. O resultado de absolutamente todos os exames veio completamente normal, alguns até melhores que o esperado para minha idade. Mas quando mostrei os resultados para Luciana, ela parecia quase desapontada, como se esperasse encontrar algum problema grave de saúde, alguma doença que justificasse sua preocupação excessiva. Foi nessa época que percebi algo muito estranho que começou a me incomodar profundamente todos os dias. Luciana começou a cozinhar pratos completamente diferentes dos habituais, receitas que nunca tinha feito antes em todos os anos de casamento. Sempre com temperos mais fortes, cheiros mais intensos e penetrantes, ingredientes exóticos que eu nunca tinha visto ela usar, misturas de sabores que não combinavam com nada que ela costumava preparar. Estou inovando na cozinha, amor, dizia rindo de uma forma que não parecia natural, com um sorriso meio forçado. Cansei de fazer sempre as mesmas coisas durante todos esses anos. Mulher tem que se reinventar e experimentar receitas novas, né? Vi numa revista umas receitas diferentes e quis testar. Mas quando eu estranhava o gosto de alguma comida, questionava algum tempero diferente, fazia careta ou deixava algo no prato porque o sabor não estava agradável, ela ficava visivelmente nervosa, alterada, quase furiosa. Dizia que eu estava enjoado demais, difícil de agradar, que homem da minha idade devia ser mais aventureiro
e aberto a experiências culinárias novas. Você está ficando muito exigente, Jorge, reclamava com uma irritação desproporcional. Antigamente você comia qualquer coisa que eu fizesse e elogiava. Agora só reclama, só critica, não se esforça nem para experimentar direito. Várias vezes durante esses meses, deixei comida no prato porque o sabor estava extremamente esquisito, com um gosto meio amargo no fundo, metálico, como se tivesse alguma substância misturada que eu não conseguia identificar. Era um sabor que grudava na língua, deixava a boca estranha por horas. Luciana sempre ficava extremamente chateada quando isso acontecia, quase ofendida pessoalmente, como se eu estivesse rejeitando muito mais do que apenas a comida. Eu me esforço tanto para fazer comida gostosa e especial para você, reclamava com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Acordo cedo. Vou ao mercado comprar ingredientes frescos. Passo horas na cozinha preparando tudo com carinho. E você nem prova direito, nem tenta gostar. Não sei mais o que fazer para te agradar, Jorge. Eu sempre pedia desculpas sinceras. Me sentia extremamente culpado por magoar ela. Prometia que ia tentar ser mais aberto às novidades. Mas aquele gosto estranho e desagradável na comida continuava me incomodando profundamente. Meu estômago rejeitava instintivamente aqueles pratos novos. Havia algo errado que eu não conseguia explicar, mas sentia visceralmente. As perguntas sobre meu testamento também se intensificaram de uma forma quase obsessiva que começou a me deixar muito desconfortável. Ela queria saber exatamente como estava dividido todo o patrimônio, valores específicos, percentuais, se eu tinha pensado em atualizar os documentos recentemente, se minha filha sabia de todos os detalhes minuciosos da herança, quanto exatamente cada pessoa receberia se algo acontecesse comigo. Amor, a gente precisa conversar muito seriamente sobre essas coisas importantes. Insistia com uma frequência que estava começando a me incomodar profundamente. Eu sou sua esposa há quase 5 anos. Construí uma vida ao seu lado. Cuidei de você. Me dediquei completamente a este casamento. Não seria justo nem correto se eu não tivesse uma parte significativa garantida caso você parta primeiro. A forma como ela falava sobre minha possível morte me dava uma sensação muito estranha e perturbadora, como se não fosse apenas uma preocupação natural, mas como se ela estivesse planejando algo específico, se preparando para uma situação que sabia que ia acontecer. Mas sempre afastava esses pensamentos sombrios da minha cabeça. Me forçava a acreditar que era apenas paranoia de homem mais velho, insegurança injustificada. Durante esse período tenso, comecei a notar que Luciana saía de casa com uma frequência muito maior do que durante todos os anos anteriores do nosso casamento, sempre com desculpas variadas que começaram a soar ensaiadas, repetitivas, como se tivesse decorado uma lista de justificativas. Vou encontrar a prima que está passando por problemas sérios no casamento. Tenho consulta urgente com o dentista porque está doendo muito. Marquei massagem terapêutica no spa para as dores nas costas que não passam. Preciso resolver umas coisas importantes no banco, questões burocráticas chatas. Vou fazer compras para a casa. Tem muita coisa faltando. Mas quando eu oferecia gentilmente para acompanhar ou perguntava detalhes específicos sobre onde exatamente ia, com quem se encontrava, que horas voltaria, ela sempre desencorajava de uma forma evasiva e às vezes até agressiva. "Ah, você vai ficar extremamente entediado, amor", dizia rapidamente, evitando olhar nos meus olhos. São coisas muito chatas de mulher mesmo, conversas sobre problemas pessoais, fofocas da família. Fica em casa descansando tranquilo, que eu volto logo e faço aquele cafezinho gostoso que você tanto gosta, do jeitinho que você prefere. As saídas dela também começaram a durar muito, muito mais tempo do que o combinado inicialmente. Saía de manhã bem cedo, por volta das 8, dizendo que voltava para o almoço ao meio-dia, mas só aparecia no final da tarde, às vezes quase no horário do jantar, por volta das 6 ou 7 da noite. Demorou muito mais do que eu esperava. Explicava sempre com a mesma frase, como se fosse uma desculpa decorada. "Você sabe como é, né?
Uma coisa acaba levando a outra. Parei para conversar com fulana que encontrei na rua. Aproveitei para fazer outras coisas, já que estava fora de casa. Resolvi ir ao shopping também. Mas havia algo no tom de voz dela, na forma como evitava detalhes, que não soava convincente. Era como se estivesse contando uma história completamente inventada, ensaiada previamente. E eu começava a me perguntar onde ela realmente passava todas aquelas horas, o que fazia durante tanto tempo longe de casa. O que mais me chamou a atenção foi a mudança drástica e inexplicável no jeito como ela me tratava quando chegava dessas saídas misteriosas. Antes, durante todos os primeiros anos do nosso casamento, Luciana sempre me cumprimentava com um beijo carinhoso no rosto, perguntava detalhadamente como tinha sido meu dia, mostrava interesse genuíno e afetuoso em saber o que eu tinha feito durante sua ausência, se eu tinha comido direito, se tinha tomado os remédios. Agora chegava visivelmente distante, às vezes até irritada e agressiva sem motivo aparente, como se minha simples presença a incomodasse profundamente. "Que cara feia é essa, Jorge?" perguntava com impaciência, quando eu demonstrava estranheza ou fazia alguma pergunta inocente sobre onde ela tinha estado ou como tinha sido seu dia. "Não posso nem sair de casa para resolver as coisas que preciso, que você já fica com essa cara de poucos amigos? Isso é ciúme bobo e desnecessário de velho inseguro. Você está ficando paranoico, controlador." Uma tarde de quinta-feira, resolvi fazer uma surpresa romântica e fui buscar Luciana no local onde ela disse que estaria, porque queria convidá-la para jantar fora em um restaurante italiano que ela adorava. Queria matarmos a saudade de um programa romântico que não fazíamos há tempos. Segundo ela, estava na clínica ginecológica fazendo uma bateria completa de exames de rotina que o médico tinha solicitado na consulta anterior. Cheguei na clínica, estacionei, entrei educadamente na recepção e perguntei pela minha esposa, dando nome completo, sobrenome, tudo certinho. A atendente me olhou extremamente confusa, conferiu a agenda do dia várias vezes na tela do computador, checou os horários da semana toda e disse categoricamente que não havia absolutamente ninguém com esse nome agendado para aquele dia, nem para aquela semana, nem para o mês inteiro. Senti o sangue literalmente gelar nas veias, o coração disparar descontroladamente. As pernas tremeram. A sensação foi como levar um soco no estômago. Voltei para casa em estado de choque completo, dirigindo no automático, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de descobrir. Fingi que não tinha saído de casa, sentei na poltrona e fiquei esperando ela chegar. Quando Luciana chegou em casa no final da tarde, por volta das 5:30, perguntei casualmente, com a voz mais normal que consegui fazer, como tinham sido os exames, se estava tudo bem com sua saúde. "Tudo absolutamente perfeito, amor", respondeu sem pestanejar nem por um segundo, olhando diretamente nos meus olhos, sem demonstrar nenhum nervosismo ou hesitação. "Médico disse que estou com saúde de ferro, pressão ótima, exames de sangue normais, tudo completamente dentro dos parâmetros. Só preciso tomar mais vitamina D porque está um pouquinho baixa, mas nada sério." A naturalidade absurda com que ela mentiu descaradamente na minha cara, inventando até detalhes médicos específicos, me deixou completamente apavorado e em choque. Se ela era capaz de mentir tão facilmente, tão convincentemente sobre algo assim, olhando nos meus olhos sem piscar, sobre o que mais estaria mentindo? Quantas outras mentiras eu tinha engolido durante todos esses anos? A partir daquele dia assombrado, comecei a prestar muito mais atenção em cada detalhe mínimo do comportamento dela. Virei praticamente um detetive na minha própria casa. Notei que Luciana sempre tomava banho extremamente demorado. Assim que chegava em casa dessas saídas, ficava mais de 1 hora no banheiro, trocava de roupa completamente, desde a calcinha e sutiã até os sapatos e acessórios, e passava perfume novo, bem forte, como se quisesse apagar completamente qualquer rastro ou odor de onde tinha estado. "Estou toda suada e fedendo", justificava sempre com a mesma frase.
Dia muito quente e abafado lá fora, transporte público lotado. Preciso me refrescar completamente. Mas mesmo em dias extremamente frios, chuvosos, com temperaturas baixas, ela fazia exatamente a mesma coisa obsessivamente, como se fosse um ritual obrigatório e inegociável. E eu comecei a me perguntar, suada de quê? Fedendo a quê? O que ela estava fazendo que deixava ela nesse estado? Também percebi que ela andava literalmente grudada no celular de uma forma obsessiva e paranoica, 24 horas por dia. Sempre com o aparelho virado para baixo, quando deixava em qualquer superfície. Sempre levava para o banheiro mesmo para fazer xixi. Sempre dormia com o telefone debaixo do travesseiro ou abraçada com ele. Se eu chegava perto quando ela estava mexendo no celular, mesmo que fosse apenas para pegar um copo d'água, ela rapidamente guardava o aparelho ou mudava de tela com movimentos nervosos. É só besteira de Facebook, dizia sem me olhar nos olhos. Mulher perdendo tempo com fofoca boba de rede social, você sabe como é. Mas eu via claramente que não eram redes sociais na tela, eram mensagens privadas, conversas individuais que ela não queria de forma alguma que eu visse nem de relance. Durante esse período extremamente tenso, Luciana também passou a ser exageradamente carinhosa, de uma forma que parecia completamente forçada, teatral, artificial. Me cobria de beijos molhados quando chegava em casa. Falava que me amava desesperadamente várias vezes por dia, sem motivo específico. Fazia planos extremamente elaborados para nosso futuro que pareciam ensaiados, decorados palavra por palavra. Quando você se aposentar completamente dos negócios e não precisar mais se preocupar com trabalho, vamos viajar o mundo inteiro, dizia abraçada comigo de uma forma quase desesperada e sufocante. Quero conhecer Paris romântica, Roma histórica, Nova York cosmopolita, Dubai luxuosa. Quero aproveitar cada segundo precioso ao seu lado, meu amor da vida inteira, meu príncipe encantado. Mas havia algo extremamente artificial naquele carinho todo, como uma culpa gigantesca e corrosiva disfarçada de amor excessivo e compensatório. Ela também começou a falar sobre dinheiro de uma forma muito mais direta, insistente e específica do que em qualquer momento anterior do nosso relacionamento. Perguntava valores exatos que eu ganhava por mês com os investimentos, quais eram os montantes específicos de cada aplicação, quanto tinha em cada banco, se eu tinha pensado em comprar mais imóveis para diversificar o patrimônio, se não seria crucial fazer uma reserva financeira muito maior para emergências médicas. É que eu fico extremamente preocupada com o nosso futuro financeiro, Jorge, explicava com uma seriedade que me assustava e me deixava desconfortável. E se algum dia você precisar de um tratamento médico caríssimo? E se tiver alguma crise econômica nacional que afete nossos investimentos? E se precisarmos de dinheiro urgente para alguma emergência? Tem que ter muito dinheiro muito bem guardado e protegido para essas situações imprevisíveis. A preocupação dela parecia genuína na superfície, mas o timing constante e a insistência obsessiva nesse assunto sempre me deixavam com uma sensação muito estranha e perturbadora no estômago. Uma noite de terça-feira, acordei no meio da madrugada por volta das 3 da manhã para ir ao banheiro e percebi que Luciana não estava na cama ao meu lado. O local estava frio, como se ela tivesse saído há bastante tempo. Fui procurar pela casa inteira e a encontrei na sala de estar, sentada no escuro completo, mexendo silenciosamente e concentradamente no meu computador pessoal. A tela estava aberta em sites que eu não consegui identificar direito no escuro, mas parecia ser algum tipo de pesquisa médica ou química com textos técnicos. Quando ela percebeu minha presença, fechou tudo rapidamente com movimentos desesperados e disse que estava com uma insônia terrível há dias, que estava apenas navegando aleatoriamente na internet para passar o tempo e conseguir relaxar a mente. Volta para a cama, amor, sussurrou de uma forma nervosa e apressada. Já estou indo também, só mais uns minutinhos para ver se consigo ficar com sono. Mas ela ficou mais de 1h30 na sala depois disso,
antes de se deitar. No dia seguinte, quando fui verificar discretamente, todo o histórico do computador estava completamente apagado, limpo, como se nunca tivesse sido usado. As conversas telefônicas dela também ficaram extremamente misteriosas e começaram a me deixar genuinamente paranoico. Várias vezes por dia, eu a encontrava sussurrando no telefone. Falando baixinho, sempre desligava abruptamente quando eu aparecia na sala, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Era só a cabeleireira remarcando o horário do corte, ou a vizinha nova pedindo uma receita de bolo de fubá, ou minha prima querendo desabafar sobre os problemas que está tendo com o marido bêbado. Sempre tinha uma explicação pronta, imediata, mas comecei a notar que esses telefonemas extremamente misteriosos aconteciam sempre exatamente nos mesmos horários todos os dias, como se fossem encontros marcados, compromissos fixos, reuniões planejadas. E a forma como ela falava durante essas ligações, baixinho, sussurrando, olhando nervosamente para os lados, com a mão cobrindo parcialmente a boca, virando o corpo para se esconder, definitivamente não parecia conversa casual e despreocupada entre amigas ou familiares. O que mais me preocupava profundamente e me assombrava todas as noites era a mudança radical e aterrorizante no olhar dela quando pensava que eu não estava prestando atenção. Antes, durante todos os primeiros anos felizes do nosso casamento, quando Luciana me olhava, eu via carinho genuíno e transbordante, admiração verdadeira e sincera, amor incondicional e apaixonado brilhando intensamente nos olhos dela. Agora havia algo completamente diferente, algo que me dava arrepios e pesadelos, algo calculista, frio como gelo, avaliativo, predatório, como se ela estivesse constantemente analisando, estudando, medindo, planejando alguma coisa muito específica e perigosa relacionada a mim. Às vezes a pegava me observando fixamente, quando achava que eu estava distraído lendo jornal, vendo televisão ou mexendo no celular, com uma expressão no rosto que eu não conseguia decifrar completamente, mas que me dava arrepios genuínos na espinha e me fazia sentir como uma presa sendo estudada por um predador faminto. Era como se ela estivesse estudando minuciosamente cada movimento meu, cada hábito, cada reação, cada fraqueza, cada vulnerabilidade. Anotando mentalmente e catalogando meus horários, minha rotina, minhas preferências alimentares, meus pontos fracos físicos e emocionais, meus medos, minhas inseguranças. Havia momentos genuinamente aterrorizantes em que eu sentia como se fosse um animal selvagem sendo observado por um caçador experiente que estava planejando meticulosamente o momento exato de atacar, calculando a melhor estratégia para o abate. Essa sensação sombria e aterrorizante estava me deixando cada vez mais ansioso, insone, desconfiado e completamente paranoico. Todos esses sinais perturbadores e assombrosos estavam se acumulando na minha cabeça, como peças de um quebra-cabeças extremamente sombrio e ameaçador que eu não conseguia, ou talvez não quisesse, montar completamente, porque sabia instintivamente que a imagem final seria absolutamente aterrorizante. Minha natureza naturalmente confiante e meu coração ainda apaixonado lutavam desesperadamente contra meu instinto afiado de empresário experiente. Aquele mesmo instinto que durante décadas me alertava quando algo não estava certo nos negócios, quando algum sócio estava tramando uma traição contra mim, quando alguma situação era perigosa demais para ignorar ou subestimar. Eu queria desesperadamente acreditar que estava sendo completamente paranoico, que era apenas o ciúme natural e a insegurança compreensível de um homem mais velho, casado com uma mulher jovem, bonita e cheia de vida e oportunidades. Tentava me convencer diariamente de que Luciana me amava de verdade e, sinceramente, que todos aqueles comportamentos estranhos e preocupantes tinham explicações completamente inocentes e razoáveis, que eu estava criando problemas e conspirações onde eles simplesmente não existiam. Mas no fundo do meu coração aterrorizado, uma voz cada vez mais alta e insistente
Sussurrava obsessivamente que algo terrível, algo extremamente perigoso e potencialmente fatal estava sendo preparado meticulosamente contra mim nas sombras. E essa voz sombria e profética, que eu tentava silenciar desesperadamente todas as noites antes de dormir, ficaria ensurdecedora e completamente impossível de ignorar na noite fatídica do nosso 5º aniversário de casamento, quando todos esses pequenos sinais aparentemente inofensivos se transformariam na descoberta mais chocante, mais perigosa, mais aterrorizante e mais reveladora de toda a minha vida. A noite do nosso 5º aniversário de casamento chegou numa sexta-feira de outubro. Luciana passou o dia inteiro preparando uma surpresa especial. Disse que queria fazer uma celebração inesquecível para marcar essa data importante. Ela acordou cedo, foi ao mercado comprar ingredientes frescos, passou horas na cozinha preparando cada detalhe. O cheiro que vinha da cozinha era diferente do habitual, mais intenso, com temperos que eu não conseguia identificar completamente. Quando cheguei do escritório no final da tarde, encontrei a casa transformada num cenário romântico digno de filme. A mesa da sala de jantar estava lindamente decorada, com toalha de renda que eu nunca tinha visto, velas aromáticas acesas por toda parte, flores vermelhas em vasos espalhados estrategicamente, taças de cristal que ela tinha guardado há anos. "Surpresa, meu amor!" gritou quando me viu, correndo para me abraçar com um entusiasmo que parecia quase exagerado. Preparei tudo com tanto carinho para o nosso dia especial. Ela estava vestida com um vestido preto elegante que realçava sua beleza, maquiada impecavelmente, perfumada com aquele perfume francês que eu tinha dado de presente no ano anterior. "Você está linda demais", disse sinceramente porque realmente estava deslumbrante. "Que mesa maravilhosa você preparou." Luciana sorriu radiante, mas havia algo nos olhos dela que eu não conseguia decifrar completamente. Uma ansiedade, uma expectativa que ia além da empolgação normal de aniversário. "Fiz seu prato predileto", anunciou orgulhosa, me conduzindo até a cadeira. "Aquele estrogonofe de carne que você adora, com arroz branquinho soltinho e batata palha crocante. Passei a tarde inteira preparando. Usei ingredientes especiais que comprei numa casa de temperos diferente. Tenho certeza que você vai amar." O prato estava belissimamente apresentado, com uma aparência apetitosa e um aroma que dominava todo o ambiente. Mas quando me sentei e ela serviu a porção generosa no meu prato, algo me chamou a atenção imediatamente. O cheiro, apesar de apetitoso, tinha um fundo estranho, um odor sutil que não conseguia identificar. Era como se houvesse alguma coisa misturada no molho que não deveria estar ali. "Que tempero diferente você usou?" perguntei curioso, aproximando o rosto do prato. "Tem um aroma que não consigo identificar." "Ah, é segredo de chefe", respondeu rapidamente, com um sorriso que pareceu ligeiramente forçado. "Usei algumas especiarias exóticas que a vendedora recomendou. Disse que ia dar um sabor especial, mais refinado. Você vai adorar, tenho certeza." Ela se serviu uma porção bem pequena no próprio prato, muito menor que o normal. "Na verdade, comi um lanche pesado mais cedo quando estava cozinhando", explicou quando notei a diferença. "Provei tanto durante o preparo que não estou com muita fome agora." Peguei o garfo para começar a comer, mas aquele cheiro estranho continuava me incomodando. Era um odor químico sutil, como se houvesse algum produto de limpeza misturado na comida, mas disfarçado pelos temperos fortes. Meu instinto, aquele mesmo que me salvou de várias situações perigosas nos negócios, começou a dar sinais de alarme. "Você tem certeza que esses temperos estão frescos?" perguntei, hesitando com o garfo na mão. Luciana ficou visivelmente nervosa com minha hesitação. "Jorge, você está sendo paranoico demais", disse com uma irritação mal disfarçada. "Gastei o dia inteiro preparando isso com amor, comprei os melhores ingredientes e você fica aí desconfiando como se eu fosse te envenenar. Isso é ofensivo." Ela forçou uma risada, mas seus olhos demonstravam uma ansiedade genuína. "Come logo antes que esfrie, amor. Comida requentada perde todo o sabor."
Naquele momento, uma lembrança súbita veio à minha mente. Lembrei de todas as vezes recentes que ela tinha cozinhado pratos com sabores estranhos, de como sempre ficava chateada quando eu não comia tudo, de todas as perguntas sobre meu testamento, sobre o seguro de vida, sobre minha saúde. Lembrei da mentira sobre a consulta médica, dos telefonemas misteriosos, do comportamento estranho. Tudo começou a se conectar na minha cabeça como peças de um quebra-cabeças macabro. Preciso usar o banheiro rapidamente, disse, me levantando da cadeira. Já volto, não mexe no meu prato. Fui ao banheiro, mas minha mente estava correndo desenfreadamente. Será que eu estava sendo paranoico demais? Será que estava imaginando perigo onde não existia? Mas aquele cheiro químico na comida era real. Não era imaginação minha. E o comportamento dela nos últimos meses tinha sido muito estranho para ser coincidência. Quando voltei para a sala, numa decisão impulsiva que talvez tenha me salvado a vida, aproveitei um momento em que Luciana estava de costas acendendo uma vela que tinha apagado e rapidamente troquei nossos pratos de lugar. Meu coração estava disparado, as mãos tremiam, mas consegui fazer a troca sem que ela percebesse. Sentei novamente como se nada tivesse acontecido. Agora sim, vamos celebrar nosso aniversário, disse, fingindo naturalidade enquanto pegava o garfo. A comida está com uma aparência deliciosa mesmo. Comecei a comer o que estava no meu prato, que era originalmente o dela, enquanto observava discretamente suas reações. Ela também começou a comer, conversando animadamente sobre nossos anos juntos, sobre planos futuros, sobre como éramos felizes. Durante uns 5 minutos tudo pareceu normal. Comemos, conversamos, brindamos com vinho. Eu fingia saborear a comida que estava no meu prato. Elogiava os temperos, agradecia pelo carinho. Luciana parecia relaxada, satisfeita, como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Você gostou mesmo do sabor? Perguntava insistentemente. Não achou estranho nenhum tempero? Está perfeito, menti, observando cada movimento dela. Realmente ficou diferente, mais refinado. Você superou todas as expectativas. Ela sorria radiantemente, mas continuava comendo devagar, mastigando bem, como se estivesse saboreando cada garfada. Foi então que começou a acontecer algo terrível, que comprovou todas as minhas suspeitas mais sombrias. Luciana começou com uma tosse seca, pequena, como se algo tivesse arranhado sua garganta. Que estranho, murmurou, levando a mão ao pescoço. Deve ser o vinho. Desceu errado. Mas a tosse foi ficando mais frequente, mais intensa. Em questão de minutos, seu rosto começou a ficar vermelho, depois roxo. Ela levantou da cadeira abruptamente, derrubando a taça de vinho. Água, pediu desesperadamente com a voz já rouca e estranha. Preciso de água urgente. Correu para a cozinha cambaleando, eu a segui fingindo preocupação. O que está acontecendo, amor? Perguntei, dissimulando minha crescente certeza sobre o que estava realmente acontecendo. Você está passando mal? Ela bebeu água diretamente da torneira, mas aquilo não estava ajudando em nada. Pelo contrário, estava piorando rapidamente. Jorge, me leva para o hospital, suplicou com os olhos arregalados de terror. Alguma coisa está muito errada. Minha garganta está fechando, não consigo respirar direito. Espuma começou a aparecer no canto da boca dela. As mãos tremiam descontroladamente. Foi nesse momento de desespero total que Luciana começou a falar coisas que eu jamais imaginei que ouviria. Entre convulsões e falta de ar, entre súplicas por socorro e momentos de pânico absoluto, a verdade mais chocante e aterrorizante da minha vida começou a ser revelada, palavra por palavra. Era para ser você, gritou em meio ao desespero, me olhando com uma mistura de ódio e terror. O veneno era para você, seu velho idiota. As palavras saíram como punhais, cada uma delas confirmando meus piores pesadelos. Eu queria sua fortuna toda. Queria me livrar de você de uma vez. As confissões continuaram saindo em meio às convulsões que estavam dominando seu corpo. Ricardo está me esperando, gaguejou, espumando pela boca.
A gente ia fugir junto com seu dinheiro todo. Íamos viver como reis longe daqui. O nome Ricardo ecoou na minha cabeça. Quem era Ricardo? Como eu nunca tinha ouvido falar dele? Planejamos tudo nos mínimos detalhes por meses, continuou revelando entre espasmos. O veneno importado que parecia infarto natural. Ninguém ia suspeitar de nada. Suas palavras eram entrecortadas pela dificuldade crescente de respirar, mas a necessidade desesperada de confessar parecia mais forte que a dor física. Nunca te amei de verdade, seu velho nojento. Cuspiu com uma crueldade que me gelou o sangue. Só queria seu dinheiro maldito. Você era só um meio para conseguir o que eu queria. A máscara de esposa dedicada tinha caído completamente, revelando uma criatura que eu nunca conheci de verdade. Merecia morrer mesmo, disse entre convulsões cada vez mais violentas. Homem velho, rico e solitário. Era perfeito para nosso plano. Cada palavra era uma revelação aterrorizante sobre os anos que vivi sendo enganado, manipulado, estudado como uma presa. Naquele momento, observando Luciana se contorcendo no chão da cozinha, vomitando espuma e revelando toda a verdade sórdida do nosso casamento, eu compreendi que tinha acabado de escapar da morte por um fio, e que a mulher que eu amava com todo o meu coração nunca existiu de verdade. Enquanto Luciana se contorcia no chão da cozinha entre convulsões cada vez mais violentas, eu permaneci de pé, observando com uma calma que me surpreendeu. Todas as suspeitas dos últimos meses tinham se confirmado da pior forma possível. A mulher que eu amava, que cuidava de mim, que dividia minha cama há 5 anos, tinha tentado me assassinar friamente para roubar minha fortuna. Chama a ambulância, pelo amor de Deus. Ela implorava entre espasmos com os olhos arregalados de terror e desespero. Me ajuda, Jorge. Não deixe eu morrer assim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturadas com a espuma que continuava saindo da boca. Era uma visão aterrorizante, mas eu senti uma frieza interior que jamais imaginei possuir. Por que eu faria isso? Perguntei calmamente, me agachando ao lado dela, sem fazer nenhum movimento para ajudar. Você acabou de confessar que queria me matar, Luciana. Que nunca me amou. Que eu era apenas um alvo para você e seu amante. Minha voz saiu estranhamente serena, como se eu estivesse conversando sobre o tempo. Eu estava delirando, gritou desesperadamente, tentando se arrastar pelo chão em direção ao telefone. Não era verdade nada do que eu disse. O veneno está me fazendo falar besteiras. Mas nós dois sabíamos que ela estava mentindo. Tudo o que tinha confessado fazia sentido perfeito com seu comportamento dos últimos meses. Pensa bem no que você está fazendo, suplicou com a voz cada vez mais rouca e estranha. Você vai ser preso por omissão de socorro. Vai estragar sua vida por causa de uma discussão boba. Ela tentava me manipular mesmo naquele momento de agonia, usando as mesmas técnicas que provavelmente tinha usado durante anos. Sabe o que é mais irônico, Luciana? Disse, sentando numa cadeira da cozinha para ficar na altura dela. Você comeu seu próprio veneno. O veneno que você preparou especialmente para me matar. Ela me olhou com uma mistura de ódio e terror, compreendendo finalmente que eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu sabia, confessei, observando as convulsões ficarem mais intensas. Vi suas mensagens algumas vezes quando você esquecia o celular desbloqueado. Descobri quem era seu amante Ricardo através das mensagens. Sabia que vocês estavam planejando alguma coisa contra mim. As palavras saíam com uma frieza que me assustava, mas que também me dava uma sensação estranha de justiça. Mudei meu testamento há 3 meses, continuei revelando enquanto ela agonizava. Tirei você completamente da herança. Todo o dinheiro vai para a caridade agora, para instituições que cuidam de idosos abandonados. Você não vai ver 1 centavo sequer. Seus olhos se arregalaram ainda mais, se isso era possível, compreendendo que tinha perdido tudo. Também gravei várias das suas confissões. Menti parcialmente, querendo vê-la sofrer mais. Suas ameaças veladas, suas conversas suspeitas sobre minha morte, seus planos com Ricardo. Está tudo documentado e guardado em lugar seguro.
Na verdade, eu não tinha gravações, mas queria que ela morresse sabendo que seus crimes seriam descobertos. Instalei câmeras escondidas na casa há 2 semanas, inventei mais essa mentira cruel. Gravei você preparando o veneno hoje. Gravei você temperando especialmente meu prato. Gravei tudo, Luciana. Sua tentativa de assassinato está filmada em alta definição. Queria que seus últimos momentos fossem de desespero total. Por favor, ela gritou, com o pouco de voz que ainda tinha. Eu conto tudo. Entrego o Ricardo. Devolvo o que peguei de você. Só me salva. Mas era tarde demais para negociações. O veneno que ela tinha preparado para mim estava fazendo seu trabalho mortal no corpo dela. Por que eu salvaria alguém que queria me matar? Perguntei retoricamente. Você planejou minha morte nos mínimos detalhes. Estudou meus hábitos, minha rotina, minhas vulnerabilidades. Fingiu me amar enquanto calculava a melhor forma de me assassinar. Cada palavra era uma constatação fria dos fatos. Você é um monstro, conseguiu dizer entre convulsões. Está me deixando morrer. A ironia da acusação me fez rir pela primeira vez desde que tudo começou. Eu sou o monstro? Você tentou me envenenar no nosso jantar de aniversário e eu sou o monstro? Luciana, disse, me levantando da cadeira e olhando para ela uma última vez. Você comeu o veneno que preparou para mim. Esse é literalmente o seu veneno matando você. É justiça poética. Suas convulsões estavam ficando mais espaçadas, os olhos começando a perder o foco. Os últimos 15 minutos foram agonizantes para ela e reveladores para mim. Descobri que ela tinha um amante há mais de 3 anos, que eles tinham elaborado o plano do assassinato com detalhes impressionantes, que ela nunca sentiu nada genuíno por mim além de ganância. Tudo que vivemos juntos tinha sido uma farsa elaborada e convincente. Quando Luciana finalmente parou de se mexer, com os olhos fixos no teto da cozinha, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por ter escapado da morte. Tristeza por descobrir que 5 anos da minha vida tinham sido uma mentira completa. Esperei mais alguns minutos para ter certeza absoluta de que ela estava morta. Então, com a mesma calma que tinha mantido durante toda a agonia dela, peguei o telefone e liguei para a emergência. Alô? Preciso de uma ambulância urgente, disse com voz de marido desesperado. Minha esposa passou mal durante nosso jantar de aniversário. Acho que ela morreu. Não sei o que aconteceu, estávamos comemorando e de repente ela começou a passar mal. Minha performance foi convincente, a voz trêmula na medida certa. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, encontraram a cena exatamente como eu queria. Um marido em choque ao lado da esposa morta. Restos de um jantar romântico na mesa. Uma tragédia aparente no que deveria ser uma celebração de amor. A investigação que se seguiu foi mais rápida do que eu esperava. A perícia descobriu veneno no corpo da Luciana, mas também encontrou algo muito interessante. As digitais dela por toda a embalagem do produto químico. Ela tinha comprado o veneno pessoalmente numa loja de produtos veterinários, usando documentos falsos, mas as câmeras de segurança a identificaram claramente. Quando a polícia rastreou a origem da substância, descobriu que Luciana tinha pesquisado durante meses sobre venenos que simulavam ataques cardíacos naturais. O histórico do computador dela, que ela pensou ter apagado, foi recuperado pelos técnicos da perícia. Estava tudo lá. Pesquisas sobre como matar sem deixar rastros, sobre heranças, sobre seguros de vida. Durante meu depoimento, mostrei para os investigadores as evidências que tinha reunido secretamente nos últimos meses. As evidências das conversas que consegui reunir quando ela esquecia o celular desbloqueado. Os comprovantes das mentiras sobre onde ia quando saía de casa. O novo testamento que eu tinha feito, removendo ela completamente da herança. Ela vinha se comportando de forma muito estranha, expliquei aos policiais com lágrimas nos olhos que não eram totalmente fingidas. Fazia perguntas sobre meu testamento, sobre o seguro de vida, sempre queria saber sobre minha saúde.
Eu achava que era preocupação de esposa, mas agora entendo que ela estava planejando minha morte. O caso foi classificado oficialmente como envenenamento acidental auto-infligido. A conclusão foi que Luciana tentou assassinar o marido, mas acabou consumindo o próprio veneno por erro. Suicídio acidental com tentativa de homicídio premeditado. Eu fui completamente inocentado, considerado vítima de uma tentativa de assassinato frustrada pela própria incompetência da assassina. 2 semanas depois do funeral, Ricardo apareceu na minha porta. Era um homem de uns 50 anos, bem mais novo que eu, bonito de uma forma vulgar. Ele não sabia que Luciana estava morta. Aparentemente, ela tinha prometido encontrar com ele depois do jantar especial para fugirem juntos com meu dinheiro. "Onde está a Luciana?" perguntou agressivo quando abri a porta. "Ela marcou comigo e não apareceu. Cadê o dinheiro que ela ia pegar?" A cara de pau do sujeito me impressionou. Ele realmente achava que ia entrar na minha casa cobrando o dinheiro que a cúmplice tinha prometido roubar de mim. "Luciana morreu", disse simplesmente observando a reação dele. "Morreu envenenada no nosso jantar de aniversário." O rosto dele ficou branco instantaneamente. "A polícia descobriu toda a trama de vocês. Sei que você era amante dela há anos. Sei que planejaram meu assassinato juntos." Mostrei para ele todas as evidências que tinha entregado à polícia. As conversas, os planos, as pesquisas sobre veneno. "Se você não sumir da minha vista em 5 minutos", disse calmamente, "vou entregar seu nome e endereço para os investigadores. Você vai ser preso como cúmplice de tentativa de assassinato." Ricardo saiu correndo da minha porta e nunca mais apareceu. Soube depois que ele mudou de cidade naquela mesma semana, provavelmente com medo de ser descoberto e preso. O covarde abandonou a amante morta e fugiu para salvar a própria pele. Nos meses seguintes comecei a reconstruir minha vida completamente. Vendi a mansão de Alphaville, que tinha tantas memórias ruins, tantas mentiras. Comprei uma casa simples num bairro tranquilo, longe de onde tinha vivido com Luciana. Queria começar do zero, sem fantasmas do passado me assombrando. Doei 90% da minha fortuna para instituições de caridade, especialmente para organizações que cuidam de idosos. Guardei apenas o suficiente para viver com dignidade e simplicidade pelo resto dos meus dias. O dinheiro que Luciana tanto cobiçou, pelo qual ela me estudou e planejou matar durante anos, simplesmente não existia mais. Foi numa dessas instituições de caridade que conheci Maria, uma senhora de 68 anos, viúva, ex-professora de escola pública. Ela trabalhava como voluntária, cuidando de idosos abandonados pelas famílias. Tinha um coração genuinamente bom, um sorriso sincero, um amor verdadeiro pela vida. Maria não sabia nada sobre minha fortuna anterior. Me conheceu apenas como Jorge, um senhor simples, que também fazia trabalho voluntário. Nos apaixonamos devagar, sem pressa, construindo uma relação baseada em companheirismo real, não em interesse financeiro. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Hoje vivemos juntos numa casinha simples, com jardim de rosas que ela cuida com carinho. Fazemos nossas refeições sem medo de veneno, dormimos tranquilos sem receio de traições. É um amor genuíno, tardio, mas verdadeiro. Pela primeira vez em muitos anos, sou genuinamente feliz. Às vezes ainda penso na Luciana, especialmente quando vejo notícias sobre crimes passionais ou golpes do baú. Penso em como ela fingiu me amar durante 5 anos inteiros, em como estudou cada detalhe da minha vida para planejar minha morte. Em como quase conseguiu me matar se eu não tivesse trocado os pratos naquela noite fatídica. A ironia de tudo isso me impressiona até hoje. Luciana morreu exatamente da forma que planejou me matar. O veneno que ela preparou com tanto cuidado, calculando a dose exata para simular um infarto, acabou matando ela própria. Se ela tivesse me amado de verdade, estaria viva hoje e seria rica de verdade. Não precisaria de golpes nem assassinatos. Se essa história de ganância, traição e justiça divina tocou seu coração e fez você refletir sobre a importância do amor verdadeiro na nossa vida,
Deixe seu joinha para alegrar este vovô. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias, que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você acredita que existe justiça divina neste mundo? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para escutar essa história que mudou completamente minha forma de ver a vida. Um abraço bem apertado, do tamanho do meu coração.